dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela bondade, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo modo todo especial como o Senhor cuida e trata da nossa vida. Pai, eis-nos aqui outra vez com o intuito de celebrarmos ao Teu nome. Já cantamos, já oramos, mas nesse instante queremos que o Senhor fale conosco. Por isso pedimos, Senhor, mantenha os nossos ouvidos sintonizados com a Tua voz, para que, ó Pai, a Tua palavra não caia em terra qualquer, mas caindo em boa terra, em nosso coração ela possa germinar e crescer e produzir frutos segundo a Tua vontade. Pai, estamos cientes das nossas limitações, das nossas fraquezas. Estamos cientes, ó Pai, da nossa pequenez, face à grandeza desta palavra. Por isso pedimos auxílio do Teu Espírito, que seja Ele o leal intérprete desses versículos que acabamos de ler, para que ao término nós consigamos entender e compreender o que o Senhor espera de nós. Pai, os dias que vivemos são difíceis, mas por mais difíceis que eles sejam, ó Pai, é a chance e a oportunidade que temos de dar testemunho de quem o Senhor é. Pai, faz assim, no nome de Jesus. Amém. Eu antes queria agradecer imensamente a oportunidade que a igreja me dá. Agradecer aí os pastores por me terem convidado e agradecer às irmãs que entraram em contato. Enfim, muito obrigado. Eu não vim sozinho, trouxe o Roger. O Roger é um amigo já de longa data. Quando soube que estava vindo para essas bandas, ela disse: Elias, eu quero ir contigo. Eu disse: opa, vamos juntos. A minha esposa está grávida, está agora entrando no 7º mês, então está toda barriguda. Então, 5, 6 passos, está cansada. Já não tem posição certa de ficar, fica sentado, dói, fica de pé, cansa, enfim. Então, ela acabou ficando e, enfim, estamos aí. Irmãos, eu queria dividir com vocês um pouco de algumas inquietações que eu tenho vivido na qualidade de cristão. Parece um jargão dizer que estamos vivendo tempos difíceis. Parece um bom jargão para pregador começar a mensagem. Mas é engraçado que, embora seja um jargão, há um fundo de verdade neste jargão. Os dias são difíceis. Eu tenho tido muita dificuldade de compreender os nossos dias à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Porque existem motivos de alegria, mas existem também motivos de muita tristeza. Por exemplo, quando a gente pergunta: a igreja está no mundo? Isso nos dá alegria.
Porque à medida em que o mundo vai acontecendo, a igreja parece que vai acontecendo junto. Porque já não existe uma esfera da vida onde a igreja não tenha a sua presença marcada lá. Na política, lá estamos. Na economia, lá estamos. Na educação, lá estamos. Em praticamente todas as esferas da sociedade, nós temos os nossos pés lá representados. Esse é o motivo de muita alegria. Porque é ao custo de muito sangue e muito suor que a igreja conseguiu adentrar esses espaços todos. Mas, por outro lado, há um motivo de tristeza. Porque se nós procurarmos o mundo na igreja, nós também o encontramos. Em todas as dimensões, o mundo está dentro da igreja. De tal maneira que, às vezes, até chega-se a duvidar que ainda somos igreja. De tão mundanos que ficamos, que nos tornamos. Tornou-se raro nas nossas igrejas, inclusive, encontrar cristãos. Tem muito mais mundano do que cristãos dentro da igreja. Esse é o lado triste da coisa. Porque algumas pessoas pensaram que tirar o sujeito do mundo era tudo. E não é verdade. Na verdade, tirar o cara do mundo é a coisa mais fácil que tem. Porque não somos nós que fazemos isso. Quem faz isso é Deus. O problema é cuidar desse cara. Porque esse sujeito que vem do mundo, ele não sabe como se vive com Deus, na comunidade dos santos. Se ele não é cuidado, então ele apenas se dá o trabalho de traduzir o modo como vivia lá fora para vivê-lo aqui dentro. E aí vira um cristão mundano, porque de cristão só tem um nome. A maneira de viver ainda é mundana, porque ninguém cuidou dele. Jesus teve o trabalho de pegar os discípulos e conviver com ele 3 anos ininterruptos. 3 anos intensos. Mesmo assim, no final de 3 anos, as manifestações mundanas entre os discípulos eram visíveis. Judas traiu. Porque as motivações de Judas eram outras. O discipulado de 3 anos não foi suficiente para arrancar o mundo de dentro dele. Pedrão, por 3 vezes negou a Jesus. Bom, enfim. Imagina o sujeito que vem do mundo, não é cuidado, não é discipulado. E aí a pergunta que fica é, ótimo, viemos do mundo, trouxemos o mundo com a gente. Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de você? E você está cuidando de quem? Porque ser cuidado também é cômodo. O lance não é só você ser cuidado. O lance é você também se dispor a cuidar de outrem. Quem cuida de você? Não era para ser Deus, porque não é tarefa de Deus cuidar de você. É tarefa da igreja cuidar de você. Não é tarefa de Deus. E aí criamos uns tipos de jargões bem mundanos, mas com uma roupagem cristã. Eu vou à igreja não para olhar para o homem, para olhar para Jesus. Então nos mostra onde ele está, que a gente quer vê-lo também. Claro! Você vem à igreja para não olhar para as pessoas. Se você não é capaz de reconhecer Deus na vida dos teus irmãos, não é a Deus que você está servindo. Porque ou você vê Cristo na minha vida, ou você nunca vai vê-lo. Porque Cristo não está aparecendo para as pessoas.
ele se faz presente na vida dos homens. Ou você o reconhece na vida dos teus irmãos, ou não é a Deus que você adora. Virou um jargão. Eu vou a Deus. Não olho para os homens, eu olho para Jesus. Ótimo, nos mostre, que a gente também quer vê-lo. E aí, alguns lugares um pouquinho mais extravagantes. Se você diz que Jesus está aqui entre nós, o que há de mais nisso? É mais do que obrigação dele estar no nosso meio. Agora, quando você diz, estou vendo um anjo ali, a igreja vai ao delírio. Misericórdia. É verdade. Quer ouvir glória a Deus? Diga só, olha, estou vendo um anjo passeando ali. Pronto, a igreja... É verdade, não estou mentindo, não. Você diz, Jesus está aqui em nós, entre nós e além de nós. É obrigação dele. São as manifestações do mundanismo. É a igreja se mundanizando. É a igreja perdendo a sua identidade. É a igreja perdendo a sua essência. Os problemas são nefastos. O texto que nós lemos é pelo menos ilustrativo, mas ao mesmo tempo acusativo. Porque quando eu leio esses versículos, eu não tenho como não me sentir acusado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu pergunto a mim e à igreja que me ouve. Hoje nós perseveramos na doutrina de quem? Você conhece a doutrina dos apóstolos? Como conhecer se ninguém te ensinou? Então, se você não conhece a doutrina dos apóstolos, você diz é cristão e você persevera na doutrina de quem? Aí é que nós nos percebemos tão frágeis face a esta invasão mundana. Porque nem a doutrina dos apóstolos conhecemos. E aí perseveramos em qualquer coisa. Porque é só um sujeito levantar a voz e ser aplaudido para a gente seguir o cara. Hoje tornou-se tão difícil ser pastor de igreja local. Você pega o sujeito, orienta, acompanha, ora por ele, chora com ele e faz um monte de coisa. Mas aparece um pregador itinerante. 2, 3 conversinhas com o sujeito, o cara já volta para você e diz, pastor, minhas ideias não batem com a sua, estou saindo da igreja. E aí você pergunta, mas cara, o que foi que aconteceu? Não, estou indo para a igreja lá do fulano, porque lá parece que a igreja é mais para frente. Mais para frente. Oxe, que é isso mais para frente? Você deu sangue pela vida do cara. Na primeira oportunidade que o cara tem, te vira as costas porque tem que seguir outro cara. Enfim, deixa para lá. Mais do que isso, eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, como também perseveravam na comunhão. Eu tenho aprendido que a transição da modernidade, ou melhor, da pré-modernidade para a modernidade, começou um processo de transição de algumas coisas que vão explodir no comecinho do século XX e hoje nós já estamos acostumados com essa explosão que parece normal e natural. Ouso até dizer que o período de
moderno, propriamente dito, para alguns fenômenos foi apenas o trânsito. Porque o lance está na pré-modernidade para a modernidade, pós-modernidade. Então a modernidade inteira só foi o período de transição. E um desses fenômenos chatos foi a migração das comunidades para as associações. As sociedades pré-modernas eram comunitárias. As sociedades pós-modernas são associativas. Como isso se deu, não me perguntem, porque demandaria tempo para explicar. A peculiaridade está na diferença que separa a comunidade da associação. A comunidade tem duas características peculiares. Primeiro, o estar junto. O estar junto. É a primeira característica de uma comunidade, estar junto. A segunda característica é ter tudo em comum. O texto é muito claro a respeito disso. É ter tudo em comum. Hoje, talvez os últimos resquícios das comunidades aparecem entre os indígenas. O indígena não tem a noção de subjetividade. O indígena não tem a consciência de si. O indígena é comunitário, porque ele não se vê ele mesmo, senão a comunidade. Ele é a comunidade é ele. Mais do que isso, nada que esteja nas mãos do indígena é propriedade dele. Não, não é meu. É da comunidade. Aqui nada é meu. Tudo é de todos, inclusive a minha esposa e os meus filhos. Não são meus, são da comunidade. Eu apenas sou um partícipe, sou uma partícula, sou um fragmento da comunidade. Por isso é que o indígena, quando você o tira da comunidade, se não fizer um trabalho de tratamento mental, ele não sobrevive longe da comunidade, porque ele não é sem a comunidade. Então, as comunidades, elas se definem, primeiro, por estarem todos juntos. Estamos juntos, somos um corpo só, estamos unidos, estamos interlaçados, de sorte que eu não sou sem você, e você não é sem eu. E juntos fazemos o que precisamos. Segundo, a comunidade também é definida por terem tudo em comum. Nada do que está na minha mão é meu. Mas tudo é de todos. Aproveite, desfrute. Eu sou apenas um guardião das coisas coletivas. Nas associações, também existem duas características. A primeira é a continuação da comunidade. É o estar juntos. Mas esse estar junto é um estar junto que já passa por um processo de superficialização. A segunda característica da comunidade se inverte. Quanto à propriedade, cada um cuide do que é seu. Vou repetir. Estamos juntos, porém, cada um tem de cuidar do que é seu.
Então, o estar junto, na verdade, é o estar junto fisicamente. Porque intimamente, nunca estivemos tão longe uns dos outros. O que nos une hoje não são os ideais. O que nos une são as conveniências. Estamos juntos porque convém. Eu sou amigo do pastor fulano porque convém. Porque o dia que não me convier, eu procuro o próximo pastor. Eu estou na igreja tal porque convém. O dia que eu vou na igreja da esquina. Porque aqui já não me convém mais. A igreja nasceu como comunidade. Nós a convertemos numa associação. Comunidade é só nome. Porque interiormente, cada um está preocupado com o que é seu. Vai dizer para o irmão que o teu carro não é seu, é nosso. Vai ver o que te acontece. Vai dizer isso para o seu irmão. Vai dizer que a casa que ele lutou para comprar não é dele, é da igreja. Vai contar isso para ele. Vai ver o que te acontece. O que sobrou da comunidade? Só o nome. É engraçado isso. Porque até na maneira como nós nos colocamos, já os sintomas são visíveis. Quais são os corinhos que mais nos impactam? São aqueles onde os pronomes pessoais aparecem todos na primeira pessoa. Eu quero dar o que é meu, eu quero te amar, eu quero eu quero. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Eu virei um átomo entre tantos outros. E ai de você se disser alguma coisa diferente disso. O pastor terminou de pregar, fez uma oração por todos. É só ele dizer amém. A fila já está formada. Pastor, você ora por mim? Misericórdia. Você está louco? A oração que eu acabei de fazer não serviu para você. Pastor, tem que fazer uma oração específica. Porque não serve mais, não serve. Tudo que é coletivo não vale para mim. O que vale é aquilo que é dirigido especificamente para mim. Isso não é cristianismo, isso é mundanismo, com uma roupagem cristã. Não é de Deus. O pior é que a gente acredita que as coisas são normais do jeito que estão. Eu entro, cumprimento meia dúzia as pessoas do meu círculo de amigos, porque o meu círculo é formado pelas minhas conveniências, o resto que se dane. Estou mentindo? Ignora isso quem não vive na igreja. Eu sou da panelinha do fulano. Eu sou do grupinho do Beltrano. Aliás, é só do grupinho porque ainda há conveniências a se cumprirem. Porque o dia que alguém te chamar na xixa, já sai do grupo, vai no outro grupo. Porque hoje não vale chamar a atenção de ninguém. Coitadinho de nós, pastores, que temos que dizer sim, 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 sim para tudo. Porque a hora que você diz não, esse pastor não tem visão. Vou na igreja da esquina. É verdade. Há quanto tempo você não ouve um pastor disciplinar um irmão?
Não dá mais para disciplinar. Disciplinou é certeza. Que ele vai na igreja da esquina. Principalmente se ele tiver habilidades. Sejam elas de pregar, de cantar ou alguma outra habilidade que apareça. É só você disciplinar o cara, que a igreja da esquina até convida o cara. O teu pastor não sabe, não te valoriza. O cara está disciplinado aqui, mas está servindo lá. Isso é cristão. Deixa para lá. É verdade, irmão. Deixa para lá. Deixa para lá. E a gente faz essas coisas, nem a consciência nos acusa mais. Porque no outro tempo, você fez uma coisa mínima, a cabeça, a mente, a consciência lateja, você aprontou, precisa se consertar. Hoje nem a consciência mais lateja, não há mais consciência disso. Quer dizer, fez, tanto faz, bola para frente. E aí, o outro versículo, a frase seguinte: eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, mas também perseveravam no partir do pão. Poxa, é algo fabuloso. Daqui a pouco nós vamos partir o pão. Embora o nosso partir do pão hoje já está muito distante daquilo que foi o partir do pão dos nossos irmãos. Porque no tempo dos nossos irmãos, a ceia não era uma mesa com pedacinhos de pão. Não era isso, não. Era uma mesa farta. Onde os que tinham, punham lá. Os que não tinham, vinham junto com a fome deles. E vamos comer todos juntos. Vamos comer juntos. Vamos celebrar a morte e a ressurreição. Vamos anunciar que Ele ainda há de voltar para nos buscar. Hoje o partir do pão é pedacinho, que nem dá para sujar os dentes. Verdade, mas deixa para lá. Mas há algo interessante. Perseveravam no partir do pão, é a responsabilidade que um tinha com o outro. Como é que tu está hoje? Você comeu? Eu estou sentindo o teu bafo. Você escovou o dente. Mas como o estômago não está com comida, eu sinto o hálito que vem do estômago. Porque um sujeito que não comeu, o mau hálito não vem da boca, vem do estômago. Eu estou sentindo, você não comeu hoje. Não ouse sair de perto de mim. Porque hoje é minha responsabilidade te dar de comer. É isso que os irmãos faziam. É isso que a igreja fazia, porque ela era comunitária. Como é que eu consigo dormir sono sabendo que tenho o meu celeiro cheio e a casa do meu irmão não tem o que comer? Os irmãos não dormiam. Por isso, os que tinham assumiam os que não tinham. Hoje é você que não tem e eu tenho. Eu vou dividir. Amanhã, quando eu não te ver, é certeza que você terá. Então será a sua vez de compartilhar comigo. Eu sou tão responsável de você quanto você é responsável por mim. Ajudá-lo não é uma questão de filantropia ou de ação social. É uma questão de existência. A minha vida depende da sua. Porque eu não terei outro relatório para apresentar diante de Deus, senão o cuidado que eu lhe devo. É engraçado que às vezes nós pensamos que no dia vai ser um oba-oba só.
Não vai ser oba-oba, não. Porque quando comparecermos diante de Cristo, nós enfrentaremos um julgamento. Nós enfrentaremos um julgamento. Hoje Ele é o nosso Salvador. Mas um dia Ele será o nosso juiz. E Ele não vai perguntar quantas orações poderosas você fez, quantos sermões foram aplaudidos, quantas almas você ganhou para mim. Não vai se fazer nenhuma pergunta desse tipo. A única pergunta legítima que será feita é: quem cuidou de você? E você cuidou de quem? Porque eu tive fome, não me deixas de comer. Tive sede, não me deixas de beber. Estive nu, não me vestistes. Estive doente e preso, não fostes me ver. Mas, Senhor, quando te vimos nessas condições e não te assistimos? A resposta é muito clara. Quando a um desses pequeninos não fizestes, é a mim que o deixaste de fazer. Essa é a única pergunta. Esse é o único questionamento no tribunal. Quem cuidou de você? E você cuidou de quem? Porque se nós não nos assumirmos, enfim, deixa para lá. Mas também eles perseveravam nas orações. O partir do pão vem lá para baixo, mas eu já antecipei, mas tudo bem. Perseveravam nas orações. Esses irmãos oravam. Eu acredito que eles oravam de verdade. Porque neste sentido, orar não é uma questão apenas de gosto. Não é uma questão de cumprimento de dever. Orar, neste caso, é uma questão de sobrevivência. Tão certo quanto eu preciso de oxigênio para me manter vivo, eu preciso da oração para me manter de pé. A oração para essa igreja era o oxigênio da comunidade. Então eles não arredavam o pé da oração. É bonito, mas é uma prática que há muito se perdeu nas nossas igrejas. Porque hoje, convoca a igreja para o churrasco. Fica lotado o ambiente. Convoca a igreja para a oração. Gato pingado. Convoca a igreja para uma recreação qualquer. A igreja fica lotada. Convoca a igreja para ler e estudar a palavra. Gato pingado. O pior não é isso. O pior é que a nossa geração ritualizou a oração. Para muito crente, orar não passa de uma varinha mágica espiritual. Pirim-pim-pim. É varinha mágica. Então ele ora. Ele tem que fazer pedidos. Porque se não pedir, parece que a oração não vale. Esses irmãos não entenderam a oração desse jeito. A oração era outra coisa. A oração era o meio de estreitar intimidade com Deus e com o irmão. Porque nesse contexto, orar tem duas dimensões. Tem a dimensão do falar com Deus e tem a dimensão do falar com o meu irmão. Se não, veja. Alguma vez alguém te disse que falar com o irmão também é orar? Alguma vez alguém te disse isso? Não. Então o que a gente faz? O irmão está ao meu lado. Eu deixo de falar com ele para eu falar com quem? Com Deus. Porque só é oração quando eu me dirijo a Deus. Esses irmãos não entenderam a oração nesse sentido. Eles entenderam a oração
verticalmente e horizontalmente. Eu falo com Deus na vertical. Isso é oração. Mas quando eu estou conversando com meu irmão, eu não deixo de orar. Eu também estou orando. Você pode estar dizendo, pastor, que heresia é essa? Não é heresia não. Abra a sua Bíblia. No livro dos dízimos, Malaquias. A gente só lê Malaquias por causa do dízimo. Já percebeu? Ai, Jeová. Malaquias, capítulo 3. Em casa, você pode ler do versículo 13 até o versículo 18. Aqui eu só vou ler o versículo 16. Escute bem. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eu temo ao Senhor. Você teme ao Senhor? Ótimo, então vamos conversar. O nosso compartilhar convoca Deus a prestar atenção no que a gente está falando. Do mesmo jeito quando a gente entra no quarto e fecha a porta. Esses irmãos da primeira igreja conseguiam estar em comunhão, porque entre eles não haviam segredos. Porque tudo e nada era motivo de compartilhar. Porque eles entenderam que no compartilhar, Deus está de ouvidos atentos para atender os motivos da nossa conversa. Hoje, o que nós fazemos? Não compartilhamos nada com ninguém, senão vitória. Derrotas, a gente varre para baixo do tapete. Quando viemos à frente para contar vitória, em vez de vitória, a gente conta vanglória. Porque o que fica subliminarmente implícito nas nossas palavras é que se eu conseguir, não é só que Deus é bom, é porque eu sou o cara. Esses irmãos não faziam isso, faziam o contrário. Primeiro vamos compartilhar as nossas derrotas, para nos auxiliarmos uns aos outros. E depois vamos jubilar juntos as nossas vitórias. Quem hoje está disposto a compartilhar fraquezas? Quem hoje está disposto a contar mazelas na igreja? Quem hoje está disposto a compartilhar pecados? Ninguém. Porque isso é coisa que a gente varre para baixo do tapete. Porque acreditamos que falar com Deus é fechar os olhos e nos conectar com lá em cima. Só que a partir dessa experiência, a gente percebe. A oração a Deus me manda para o meu irmão. E a conversa com o meu irmão me manda para Deus. Eu falo com o Pai para atender o meu irmão. Eu compartilho com o meu irmão para eu ser intercessor dele. Eu não posso olhar para Deus e me esquecer dele, mas também não consigo olhar para ele e não me lembrar do Pai. A oração tem as duas dimensões. Caso contrário, não é oração. Esqueça, não é oração. Eu devo estar tão disposto a compartilhar a minha vida secreta com Deus, quanto devo estar disposto a compartilhá-la com meu irmão. Na esperança de que ele me ajude. Na esperança de que ele me assista. Na esperança de que ele seja o meu intercessor junto do Pai.
Agora, falar com Deus é fácil. O desafio é você falar com seu irmão. Se não, veja. Você já prestou atenção como é que Jesus orava? Jesus não orava como a gente ora. Jesus fazia tudo diferente. E esses irmãos aprenderam com Jesus, eu creio. Jesus em público ora muito pouco. Isso quando ora, né? Porque via de regra em público Jesus não ora. Leia os evangelhos e procure quantas vezes Jesus orou em público. Não ora. E se ora, a oração é muito curta. É pequena, pequenininha. 3, 4, 5 palavras. A maior oração que Jesus fez em público, e olha também o que eu estou chamando em público, é a oração sacerdotal, que está em João capítulo 17. Se você ler a oração que Jesus fez, pode cronometrar. Não vai passar de 2 minutinhos. É a maior, é a oração mais extensa que ele fez em público. Porque até mesmo quando ele se retirava para a oração com os discípulos, ele se separava do grupo. Às vezes chamava 2 ou 3, João, Tiago e mesmo assim os deixava um pouquinho de longe. Porque Jesus em público não ora. Jesus em público investe no contato, investe no compartilhar, investe no ensino, investe no ouvir o que os outros têm a dizer. Agora, quando Jesus está sozinho, pode prestar atenção. Ele não ora 1 hora, ele não ora 2 horas, ele não ora 3 horas, ele não ora 4 horas. Ele varava a madrugada inteira. Ele varava a madrugada inteira. Era hábito de Jesus sair de casa cedo, escuro, procurar um lugar isolado, afastado, para se dedicar à oração. Porque ele em público não ora. Por isso é que ele diz, quando orares, entre no teu quarto. E fale com teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto virá e te recompensará. Quando estiveres perto do seu irmão, não é tempo de fazer oração. Esse tipo de oração quem faz é fariseu. Invista no contato humano. Deixa que o outro te permeie. E deixa que você se permeie no outro. Deixa que haja essa fusão, um no outro. Porque é isso que vai determinar a vossa comunhão. Do contrário. E aí o que a gente faz? Sozinho nós não oramos. Não é assim? Sozinho a gente não ora. A gente ora quando está ao lado do outro. Para o outro saber que eu sou power. Puro fogo. E se quando estiver orando, tiver alguns tiliques, isso é sinal que o Espírito está me tocando. Está me tocando. Né? Verdade. Procure nos evangelhos se você vai encontrar alguma coisa desse tipo em Jesus. Até no dia em que ele ressuscita Lázaro. Preste atenção na oração que ele faz. Pai, te agradeço. Preparaste esse momento para eu te glorificar. Lázaro, sai para fora. Que oração? Que oração é essa? Se fosse o Elias nessa hora, bom, o caso é difícil. Então a oração tem que ser incrementada. Aí já começa. E vai. E vai. E vai. E o morto não ressuscita. O pior é isso. A gente faz um monte de pirueta, o morto não ressuscita. Jesus não fez nenhuma pirueta. Agradeceu o Pai porque preparou aquele momento. Mandou o morto sair. Ponto final.
A gente fica dançando, dançando, dançando e não acontece nada. Eu quero terminar e deixar-lhe alguns conselhos que acredito que podem ser tão úteis na caminhada, porque se quisermos ser relevantes nesta igreja que está sendo mundanizada, nós precisamos nos ater a isso. Primeiro conselho: não se contente em ser apenas filho de Deus. Não se contente em ser apenas filho de Deus. Ser filho de Deus é muito pouco para se ser cristão. É preciso que alguém te assuma como filho na fé e você assuma outro como seu filho. Porque se não entendermos essa dinâmica entre nós, não há cristianismo que sobrevive às forças invasoras do mundo. Enquanto vos falo, alguém está dizendo: este cara é meu filho, o Elias é meu filho na fé. E eu ouso dizer que tenho muitos filhos na fé. Do Pai eu recebo, aos filhos eu dou. Do Pai eu vou com mãos estendidas para receber. Aos filhos eu vou com as mãos estendidas para dar. Então, quando as coisas apertam, eu sei a quem correr. Quando a eles as coisas apertam, eles sabem que podem contar comigo. Essa história de querer, não, eu sou apenas filho de Deus, é uma forma da gente esconder o nosso mundanismo embaixo do tapete. É uma forma muito bem elaborada para a gente camuflar as nossas fragilidades. Paulo, que é Paulo, tinha um Barnabé, um semi-analfabeto como pai na fé, mas ele tinha um Timóteo, um Tito e outros que eram filhos na fé. A Barnabé lhe prestava contas. Timóteo e companhia limitada, ele pedia contas. Assim Paulo viveu praticamente a vida toda. Quem é seu pai na fé? E quem são os seus filhos na fé? Hoje, para você fazer frente a essas forças avassaladoras do mundanismo, você precisa dar contas a alguém. E você precisa ter alguém a que pedir contas. Porque de outro jeito, você não vai sobreviver. A gente é pastor. E não existe uma vocação mais solitária do que o ministério. Porque para a igreja, pastor é o cara. Pastor é forte. Pastor ora por todo mundo. Pastor ora e acontece. Mas a igreja ignora que atrás desse prenome pastor, existe uma pessoa que chora, uma pessoa que sofre, uma pessoa que muitas vezes passa fome, passa necessidade. A gente nem se lembra que ele também é um como nós. E ai de você, pastor, se chegar junto da igreja para compartilhar as tuas fraquezas. A igreja te foge. Então, se você não tem alguém que te assuma como pai na fé, você está lascado, pastor. Está lascado. Agora, que o seu pai na fé não seja o cara que se impõe como seu pai. Não. Deve ser aquele a quem você reputa como uma pessoa irrepreensível. Eu estou falando com vocês. Ele sabe quem é o meu pai na fé. Daniel Fiuza é meu pai na fé.
eu me reporto a Ele, diante dEle, eu baixo a minha cabeça para ouvi-lo. Por quê? Porque eu respeito, eu acredito no Deus que Ele serve. Eu reconheço o ministério que Deus confiou nas mãos dele. Então, Ele não me obriga a fazer isso. É a responsabilidade que eu tenho diante dele. A coisa apertou, eu sei a quem correr. O pastor Daniel Fiuza, meu pai na fé. Agora, tenho os meus pupilos, e não são poucos. Há uma semana não me liga, seu safado, eu já te pego na esquina. Claro, porque quando o neguinho começa a se esquivar demais, está aprontando. Pastor, a gente sabe. O ministério nos ensina essas coisas. E se você não chama ele para perto, provavelmente ele não vem. Então, e aí? Ainda sou seu pai na fé? É verdade. Desembucha, o que é que está aprontando? É batata, gente. É batata. Quando ele vem voluntariamente, às vezes é porque a situação já está irremediável. Às vezes, quando ele vem voluntariamente, é porque a situação já está naquele estágio. Então a gente não espera muito. Você confiou em mim? Então segura aí as pontas, que eu vou para trás, para cima de você. Como é que tu está, cara? Como é que foi a sua semana? Fiquei sabendo de algumas coisas que não me agradaram de você. Passa em casa, vamos ter uma conversinha. Ele já sabe. Pronto. O bom é que nessa história de você ser filho e pai ao mesmo tempo, tem coisas que Deus só revela para você. Tem coisas que Deus fala especificamente para você. E é uma experiência gostosa. Esses irmãos sabiam disso. Viveram isso com uma intensidade sem tamanho. Segundo conselho que eu queria lhe dar. Meu irmão e minha irmã, guarde bem o que lhe vou dizer. Não confunda nunca que o que Deus está dando é para você só. Deus não dá para filhos. Ou melhor, para filho. Deus dá para filhos. Se Deus te deu alguma coisa, não é para você. É para aqueles com quem você é um. Deus me abençoou. A bênção não é sua. A bênção envolve muito mais gente do que você imagina. Por isso é que Deus dá dons à igreja. O dom não é seu. O dom é da igreja. Você conhece alguém que diz, eu tenho um dom que é meu. O dom está ao meu serviço? Não existe. Quem prega, não prega para si, prega para os outros. Quem ensina, não ensina a si, ensina aos outros. Quem canta, não canta para si, canta para os outros. Então, por que haveriam algumas bênçãos que são exclusivamente suas? Papai do céu te deu, aprenda a compartilhar, porque não é seu sozinho, é de muito mais gente do que você imagina. O pior é quando a bênção passa por você e você não tem parte nela. Aí a coisa é ainda muito pior, porque muitas vezes a pessoa que devia receber não está no lugar. Quem está no lugar é você. Aí Deus faz de você o emissário. Não é para você, leve para o fulano, é do fulano. Não é. Eu tive algumas experiências dessas
Na hora é extremamente doloroso. No seminário, a gente brigava por R$1. Entre seminaristas, a gente brigava por R$1. Seminarista em seminário interno. Que coisa gostosa. Hoje vira piada, mas já foi muito doloroso. Uma colega foi passar férias em Angola, quando voltou, trouxe $200. Aí disse: Elias, o irmão fulano mandou $200 para você. Eita! Eita, Jeová! Eu estou rico no seminário. Se por R$1 a gente briga, imagine. $200. Era muito dinheiro. Tomei meu banho. Peguei a condução. No Paraná, a cidade de Autônia, o seminário Betânia fica a uns 5 quilômetros da cidade. Então, a gente ficava do lado da avenida, o seminário ficava em frente à avenida. A gente era só atravessar a estrada e esperar carona. Porque lá, não sei hoje, mas no tempo em que estive como aluno lá, o pessoal ainda dava carona. Era só você ficar lá. O cara está indo para o centro, é seminarista. Vai para o centro? Eu te levo. Peguei a carona até no centro. Qual era o meu intuito? Trocar o dinheiro, fazer as minhas comprinhas básicas de seminarista e voltar com a outra parte e guardar. Eu estou chegando na porta do banco. Deus falou muito claro comigo. Filho, não troca o dinheiro. Oxe, está amarrado. Essa voz não é de Deus. Não é de Deus. Pego empurro a porta, boto o pé dentro. Não troque o dinheiro. Aí entendi. Senhor, o que é que tu quer? O que é que tu quer? O que é que tu quer? Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado mesmo. Voltei porque eu estava passando algumas necessidades. Estava passando necessidade. Voltei para o seminário angustiado. Tirei um cochilo. Fui para o refeitório. E durante aqueles dias me esqueci dos $200. Passaram meses. Nem me lembrava mais do dinheiro. Um belo dia, um marmanjo de aproximadamente 40 anos chega no meu quarto no horário do intervalo, chorando, feito uma criança. Elias, eu não tenho com quem compartilhar, por favor, me ajude. O que foi que aconteceu? Acabei de brigar com a minha mulher, porque a situação está assim. Jesus, o que é que eu posso fazer por você? Elias, você não pode fazer nada. Apenas me ouça. E aí fiquei lá, feito, escutando. Aí eu disse, não, vamos conversar aqui. Vamos sair. Entramos pista para fora e começamos a andar, conversando. Enquanto conversávamos, começamos a orar, gritando na rua ao meio-dia. Faltamos no último horário da aula para esse momento de compartilhar. Choramos um monte, andando, sem rumo e sem destino. Quando nos sentíamos cansados, voltamos. Chegamos no seminário, o horário da refeição já tinha passado, o almoço. E aí éramos dois jejuando. Ele com medo de voltar para casa por causa da briga com a mulher. E eu dando assistência no irmão. Ok. A uma dada altura eu disse, não, vamos juntos na sua casa. Qualquer coisa eu converso com sua esposa. Indo. Logo que a esposa me viu, já começou a chorar. Ainda bem que você veio. Aquele chororô. Aí, aproveitei orar com os dois. Voltei para o dormitório. Estou entrando no dormitório. Papai do céu falou claro. Pega os $200 e dê. Pegue os $200 e dê. Jesus, não.
Calma aí, Jesus. Espera um instantinho. Pegue os $200 e dê. Ok? Fui para lá, procurei onde tinha guardado, peguei o dinheiro, botei no envelope, peguei o telefone. O dormitório tinha um telefone, uma extensão, né? Telefone interno. Liguei para ele, pedi que ele desse uma passada no meu quarto, que eu queria entregar-lhe alguma coisa. Aí ele vindo, eu saí ao encontro dele e peguei o envelope. E eu disse, cara, eu não entendo, eu estou chateado, mas pega esse bagulho e vaza, antes que eu me arrependa. Ele olhou para mim, não entendeu absolutamente nada. Pegou o envelope e foi para casa. Eu voltei para o quarto, orei, Senhor, tu sabes que eu não concordei, mas eu obedeci. Beleza, beleza. Legal, os anos se passaram. Eu acabei vindo transferido para São Paulo para terminar o curso de teologia aqui em São Paulo, e eles ficaram por lá. 5, 6 anos depois, eu estava passando por uma crise das bravas. Quanto menos esperava, o celular toca. Elias, é você? Ô, seu safado. Desde que você foi para São Paulo, você se esqueceu dos seus amigos? E se não, aí tenta dar uma desculpa, dar a outra. Elias, eu estava orando e Deus me incomodou. Deus me disse que você não está bem. Elias, o que está rolando aí com você? Aí já desabei chorando. Contei parte lá do problema para ele. Ela disse assim, legal. Veja bem, Elias, me passe a sua conta. Eu disse, minha conta? Para quê? Me passe a sua conta, rapaz. Não pergunte. Me passe a sua conta. Passei a conta para o irmão. Acreditem se quiserem. Durante mais ou menos 2 anos e meio, esse irmão depositava todo mês R$500. Na hora, doeu muito. Mas eu não sabia o que Deus queria. Não sabia o que Deus queria. Eu soube muito depois a ajuda que lhe serviu aqueles $200. Mas o que ele me deu muitos anos depois não se comparam aos $200 que eu dei na vida dele. A bênção nunca é nossa enquanto pessoas. A bênção é nossa enquanto comunidade. Então, se eu tenho alguma coisa que eu a tenho exclusivamente como minha, isso aí não é bênção, é maldição. A bênção só é bênção quando eu tenho a liberdade e a coragem de compartilhá-las com quantos eu puder. Porque de outra maneira pode esquecer. Comprei casa. Minha irmã, meu irmão comprou casa. É para você hospedar os que não têm, os desabrigados. Comprou carro, é para dar carona a quem não tem carro, e assim sucessivamente. A bênção não é só nossa. A bênção é de todos. Porque, por mais que o mundo tenha nos feito uma associação, a Bíblia nos diz que nós não somos associação. Nós somos uma comunidade. O último conselho, meu irmão, aprenda a orar. Reaprenda a orar. É necessário que a gente volte a orar de verdade. Os dias são difíceis.
sem oração ficam dificílimos. Se orando já está difícil, imagina não orando. Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe o que nos falta. Mesmo antes de abrirmos a boca, Ele sabe o que nos dói. Mas ainda assim, Ele nos orienta. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi, recebereis. A expressão batei para se abrir, buscar para achar, pedir para receber, não é que Deus seja displicente com os filhos que tem. Mas é no bater, é na busca e é no pedido que nós nos autoavaliamos, nos autossuperamos e reconhecemos o quanto dependemos dele. Porque se nós não fizermos isso, nós ficaremos sempre com a impressão de que nós somos bons. De que é Ele que precisa da gente, não nós dele. Nós mergulhamos num modo de ser autossuficiente. E toda autossuficiência é só arrogância e petulância. Porque não há ninguém que o seja. Autossuficiente, só Deus. Então bater, buscar e pedir é uma maneira de tratar o nosso caráter. O filho, quando não tem esforço para conseguir as coisas, não dá valor às coisas que recebe. As coisas conquistadas com mínimo esforço são as coisas que a gente não dá o valor que tem. Mas as coisas que nós as adquirimos com suor, o valor delas transcendem muito o valor monetário. Porque naquilo não tem só suor, tem a nossa vida incutida. Por isso o Papai do Céu faz questão que a gente busque, que a gente bata, que a gente peça, porque no suor a gente dá a nossa vida. Quando Ele nos der, a gente saberá dar o valor devido àquilo. Quem nunca andou de ônibus não valoriza o Fusca que tem. Lembram disso? Muito bem. Quem nunca esteve doente, não valoriza a saúde. Não valoriza. Quem nunca foi preso, não sabe como é gostosa a liberdade. Só dá valor à bonança quem conheceu a tempestade. Papai do Céu nos compele, nos manda orar. Mas não fazer da oração uma varinha mágica, mas fazer da oração o nosso oxigênio para nos mantermos vivos diante dessas forças malévolas que nos assaltam a todos os instantes. Papai do Céu nos manda orar para tratar o nosso caráter. Papai do Céu nos manda orar para aprumar a nossa vontade à vontade dEle. Papai do Céu nos manda orar para a gente ter coragem de assumir o outro como parte da vida que temos. Porque a oração ao Pai me manda para o próximo. A conversa com o próximo me manda ao Pai para interceder por ele. Isso é oração. O resto, deixa aos cuidados de quem o quiser. Mas nós precisamos fazer assim. Vamos ficar de pé. Por favor. A Camila é minha maninha. Olha, gente, eu quero aproveitar a oportunidade, porque todas as vezes que o Elias vem, eu sempre digo para quem eu conheço que eu digo que ele vem ou que diz que
que me diz que ele vem, que ele é meu irmão do coração. E isso que ele disse há muitos anos, que a gente já nem conta mais, né? É que se você não está cuidando de alguém, alguém está cuidando de você, então você não está servindo a Deus, você nem conhece a Deus. E esse meu mano é meu mano do coração de verdade, porque quando ele nem me conhecia, eu só ficava babando. Desculpa, porque eu sou amiga, então, né, eu ligo e falo, mas eu imagino como vocês estão, porque é uma bênção escutar ele falando. E não é para jogar confete, não, porque eu sei como ele é. E é gostoso escutar ele, e eu só ficava assim, na faculdade, quando a gente tinha um grupo. E ele nem me conhecia, nem sabia meu nome. E eu compartilhei com ele que eu tinha dificuldades, eu fiz letras, eu tinha dificuldades, dificuldades com o inglês. Ele falou, eu sei, eu também preciso do inglês. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o exterior, oportunidade. Mas eu não tinha nada. Ele, nossa, que bênção. Eu falei, mas Elias, eu não tenho. E isso que ele falou que ele fez por esse amigo dele há anos atrás, ele fez por mim. Ele fez por mim. E ele tinha recebido $100 de uma pessoa que ofertou, que sentiu no coração para contribuir para ele ir para Angola um dia, né, Elias? E ele fazia 7 anos que não ia para Angola nessa época. 7 anos que ele não via nem o pai nem a mãe dele. Não, a mãe já tinha falecido, né? E ele falou, eu vou falar com algumas pessoas, olha, fique em paz, minha irmã, fique em paz. E aí eu voltei a falar, e ele volta comigo a falar tal dia. E eu voltei a falar com ele tal dia. Ele falou, olha, eu não consegui falar com quem eu tinha que falar, mas toma, $100. Aí ele falou, $100, toma. Eu falei, mas Elias, eu acho que só eu sabia seu nome. Eu falei, mas Elias. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mas você orou? Você tem certeza? Deus falou com você? Deus falou para você? Aí ele, minha irmã, fica tranquila. Toma os $100, toma. Vai em paz, aprende seu inglês. Volta para abençoar a gente. E eu estou tendo a oportunidade de dizer agora, de agradecer em público. E é um irmão que eu amo demais, demais. E esse aqui cuida de mim. Quando eu preciso, ele está aqui do meu lado. É muito doloroso ouvir a inquietação do outro e não poder se envolver. Quando a Camila mostrou o anseio de ir, eu percebi que ela estava muito mais próximo de ir do que eu de ir para Angola. Então eu pensei, papai, eu vou ajudar ela a ir para os Estados Unidos. Algum dia alguém vai me ajudar a ir para o meu país. E assim aconteceu. Obrigado, Camila. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor conhece as dificuldades com as quais nos debatemos, como os nossos dias são tão difíceis, como o mundanismo adentrou as portas das nossas igrejas. O Pai tomou conta da vida de muita gente. Gente inocente e alguns até gente consciente disso. Estamos todos juntos, ó Pai, cada um com as suas lutas, suas dificuldades. E não importa até onde o mundo nos chega e nos invada, nós ainda acreditamos na palavra que diz que somos um corpo em Cristo Jesus. É com esse espírito, ó Pai, que queremos chegar junto da sua mesa. Pai,
nos ajude a resistir às forças malévolas. Nos ajude a resistir a essas doutrinas que não concordam com a Tua palavra. Nos ajude a resistir, ó Pai, a essas forças que nos querem afastar, não só de Ti, mas também nos querem afastar uns dos outros. Ó Pai, estamos juntos, mas ninguém mais sabe quem é quem. Porque entre nós existem muralhas enormes. Porque nós não conseguimos mais compartilhar a nossa dor um com o outro. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a resgatar o cristianismo. Nos ajude a sermos cristãos, conforme a Tua palavra. E nos ajude a dar testemunho de quem o Senhor é para nós e de quem somos para o Senhor. Pai, abençoe a Tua igreja. Abençoe os pastores que estão à frente deste rebanho. Abençoe cada obreiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa aliança que o Senhor fez com este povo, ó Pai, ajude o povo a cumpri-la. Ajude o povo a ser fiel à aliança. Ajude o povo a viver integralmente a Sua palavra. E não deixe, ó Pai, que ninguém se decline, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, mantenha o Teu povo avivado. Mantenha o Teu povo aquecido. Mantenha o Teu povo alimentado. Pai, em nome de Jesus, proteja e guarda cada família que aqui está. E faça valer neles aquilo que está no Teu coração. Pai, sabemos o que o Senhor espera de nós. Pai, se depender só das nossas forças, vamos sucumbir na primeira dificuldade que enfrentarmos. Mas contigo, ó Senhor, somos mais do que vencedores. Por isso, faça-se cheio em nós, para que a gente consiga resistir, Senhor, às vicissitudes do nosso tempo. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.